Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 9 de novembro. Tribunal de Contas de Mato Grosso e Controladoria Geral da União realizam capacitação técnica para servidores da instituição. A atividade teve início na manhã de hoje e trata da formação de preços de referência em compras públicas. O curso será realizado até amanhã pela Controladoria Geral da União, que traz modelos atuais sobre o assunto. Nós vamos trazer um curso que, pelo menos para a nossa realidade local, é inédito, que é o de pesquisa de preços na prática, principalmente preços para compras, aquisições de bens, separando esse objeto de outros dois grandes objetos de licitações públicas, que são obras e contratação de serviços. O preço de referência é fundamental nos processos de licitação. Com a capacitação, os servidores ficaram aptos a desenvolver um trabalho mais preciso quanto à formação de valores. No sentido de melhorar essas pesquisas e principalmente reduzir, evitar essa distorção muito grande que em geral existe entre o preço estimado, o valor que se referencia numa licitação e aquilo que se obtém de fato no valor homologado, trazendo inclusive às vezes uma noção, uma ilusão de uma falsa economia, né? Quando você estima de forma inadequada e eventualmente consegue uma disputa real de preços, você tem economias alegadas de 30%, 40%, 50%. O pregão é maravilhoso porque reduziu enormemente os preços, mas muito disso pode ser mais um efeito da estimativa inadequada do que, de fato, de uma competição saudável. E, além disso, estimativas inadequadas quando não há uma competição saudável, e sabemos que isso ocorre com incômoda frequência, pode levar exatamente a preços elevados na contratação, né, na compra em si, né, para que a gente pague valores acima do mercado. Pleno do TCE analisa contas de governo da Prefeitura de Jauru. Os detalhes você acompanha na reportagem de Ana Sampaio. Trata-se do processo sobre as contas anuais de governo no exercício de 2014 da Prefeitura de Jauru, durante a administração da prefeita Inércia Monteiro dos Santos. Nos documentos apontados pela relatoria do conselheiro Walter Albano, a gestão cumpriu todos os limites constitucionais e legais nos investimentos em educação e saúde, porém alguns indicadores obtiveram decréscimos se comparados ao ano de 2013. Diante disso, o relator fez recomendações ao Legislativo. Ao comparar os resultados divulgados em 2014 com os do ano anterior, verifica que o município apresentou decréscimo na média da educação, passando de 6 para 5, como também na média da saúde, de 5 para 4. Chama a atenção para o fato de que o município necessita melhorar os resultados dos indicadores prioritários aí citados. Dessa forma, cabe recomendar ao Poder Legislativo que determine a autoridade gestora a adoção de medidas preventivas e corretivas a fim de reverter os resultados negativos demonstrados. No ranking estadual do Índice de Gestão Fiscal dos Municípios, criado pelo TCE, Jauru avançou 30 posições e ocupa o 81º lugar e foi classificado como C, que significa gestão em dificuldade. E esse quadro mostra que ela tinha uma classificação B, de boa gestão, foi para C em dificuldade, foi para D, que é a pior posição, e depois voltou à condição C. Então, em matéria de gestão fiscal, há muito mesmo que ser corrigido, que ser melhorado pela administração da municipalidade de Jauru. 2 irregularidades remanescentes foram apontadas pela equipe técnica do TCE. O conselheiro Walter Albano manteve a de natureza grave referente à Lei de Acesso à Informação e afastou a impropriedade apontada como gravíssima. Afasta a irregularidade de natureza gravíssima relativa à ocorrência de déficit de execução orçamentária equivalente a 3,5% da receita da administração direta, visto que o mesmo não é suficiente para causar o desequilíbrio das contas públicas do município, considerada. O relator acolheu parte do parecer ministerial e emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas. Acolho em parte o parecer ministerial, discordando
deste quanto ao mérito e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de Jauru 2014, da gestora senhora Enércia Monteiro dos Santos. A seguir, TCE Estudantil encerra ações de 2015. Você já pensou em desligar o monitor no intervalo do almoço? Você não vai ganhar nenhum peso, pelo menos na consciência. Você economiza energia. O planeta agradece. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. O TCE Estudantil de 2015 encerra as atividades com uma edição especial do projeto. Acompanhe. O último TCE Estudantil deste ano contou com a presença de alunos muito especiais. Cerca de 20 estudantes do Centro Educacional de Apoio ao Deficiente Auditivo, CEADA Professora Arlete Pereira Miguelete, estiveram no Tribunal de Contas do Estado para conhecer um pouco do trabalho da instituição e ainda mostrar o que sabem. A iniciativa faz parte da proposta inclusiva do projeto. O Tribunal de Contas desde o ano passado tem se primado a ser um lugar cada vez mais inclusivo, que busca dar oportunidade para a juventude mato-grossense, inclusive as que possuem alguma necessidade especial, surdos, mudos e cegos, para também conhecer a nossa instituição. Os estudantes assistiram parte da sessão plenária e foram saudados pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, que explicou o papel do TCE. Tudo devidamente traduzido em libras pela intérprete da escola. Hoje, os senhores estão tendo a oportunidade única de visitar e conhecer o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também estão encerrando a participação no programa TCE Estudantil deste ano de 2014. É a última visita dos alunos aqui no Tribunal, na sessão plenária e para conhecer o Tribunal de Contas. O intérprete na vida dos deficientes auditivos é indispensável, como explica Isaura Maciel. A Libras na vida do surdo é o meio de comunicação dele, é a língua dele materna e natural. O intérprete é a acessibilidade do surdo. Ele faz essa ponte da língua portuguesa, que é a língua oficial, de nós, a maioria ouvintes, e dá essa acessibilidade para ele entender o que está passando em volta dele, a contextualização dele. E também na oralização dele para os ouvintes que não têm a língua brasileira de sinais como segunda língua ainda. Durante o TCE Estudantil, os alunos mostraram um pouco das atividades que desenvolvem no CEADA, que tem a missão de orientar e preparar os alunos para uma vida independente. Ele vem ao encontro do fortalecimento de todo um trabalho que a escola vem desenvolvendo, que é a construção da cidadania. Lá na escola nós ensinamos na teoria o que é o Tribunal de Contas, o que são deveres, direitos e deveres que o aluno tem que seguir na sociedade, quais são as regras que a gente precisa, por que ele precisa estar atento em fazer todas as orientações, cuidar do dinheiro que é público. Inclusive dentro da escola nós temos alunos participando do nosso conselho deliberativo, para que eles já comecem a ter noção da importância da atuação dele no dia a dia. O TCE Estudantil foi implantado há 14 anos. Neste período, o projeto foi responsável pela visita de mais de 20 mil alunos do ensino fundamental, médio e universitário. Ao todo, foram realizados 329 eventos. Em 2015, foram realizados 30 eventos para um público de 2.600 alunos do ensino médio e universitário. Este ano, o TCE Estudantil superou em 70% a meta de promover 10 ações de controle. Nós tivemos uma maior procura das instituições para vir ao Tribunal de Contas. Tivemos participação direta da SEDUC, indicando os assessores pedagógicos que passaram a estar presentes nos nossos eventos para que as ações que aconteçam no Tribunal de Contas tenham reflexo e desdobramento internamente nas suas unidades escolares, pensando mais sobre o que pode ser feito para melhorar a cidadania e a aplicação de recursos e a qualidade da educação nessas instituições. E por hoje é só. Obrigada pela companhia e uma excelente semana. E nos encontramos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias.